Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aí no Passeio Direito, né? Vamos dar continuidade ao estudo de inventário e nós vimos no vídeo anterior a questão dos tipos de inventário, né? Vimos o inventário judicial, vimos também o inventário extrajudicial e falamos de diversos assuntos ali naquele vídeo. Nessa oportunidade, eu vou trazer para vocês aqui uma situação muito interessante, que é de um tipo de inventário. Eu não vou nem dizer que é tipo de inventário, porque ele nem sequer está indicado no CPC, não se fala nele no Código Civil, e por essa razão não posso dizer que seja um tipo de inventário. Mas é uma situação que recorrentemente acontece nos cartórios cíveis e também nos cartórios extrajudicial, que é o inventário negativo. Eu coloquei uma postagem numa rede social, da qual eu faço parte, um grupo, né, do Facebook, e eu coloquei uma questão lá no grupo. E nesse grupo, eu fiquei até espantado, já tem aqui 48 comentários e 70 visualizações. E eu coloquei hoje de manhã essa questão. Eu coloquei assim, provocando o pessoal do grupo: faleceu e deixou apenas dívidas e obrigações. Nesse caso, os herdeiros precisam fazer inventário? Sabe que o inventário é o apanhado de todos os bens do falecido, do decujus, que será partilhado entre os herdeiros e sucessores. Mas quando não há bens, quando a pessoa que falece, quando o decujus, deixa apenas dívidas. Vamos pensar aqui numa situação. O João e Maria são casados. São João e Maria. E João é aposentado e ele tem lá a sua aposentadoria pelo INSS. Ele vai numa financeira ou num banco e faz um empréstimo consignado, descontando lá na folha de pagamento dele do INSS. É aprovado e ele passa a pagar as prestações desse empréstimo consignado. Muito bem. Vamos supor que ele pegou uma quantia razoável, ele pegou lá uns 20 mil reais. Pegou esse dinheiro, sacou tudo em espécie, vamos botar assim, e colocou lá na casa dele, com a Maria, para resolver algumas contas. Mas ele pegou esse empréstimo com o banco. E para pagar aí em 60 prestações, em determinado valor, determinada parcela. Paga a primeira parcela, paga a segunda parcela, na terceira parcela, João falece. Como é que fica essa história? Como é que fica o empréstimo consignado com o falecimento de João? Ainda restam aí 57 parcelas. 60 parcelas, ele pagou 3, faltam 57 parcelas e ele é falecido. Quem paga? Como é que fica essa situação? E eu vou dizer mais: João e Maria não têm bens. Ele não tem bens. A única coisa que ele tem, ou que ele tinha, é o benefício do INSS. E quem fez o contrato, obviamente, foi o João. E aí? Como fica essa história? Então, isso é só um exemplo, né, que pode acontecer. Outro exemplo é o exemplo da pessoa que falece, né? Tem família, tem a esposa, tem filhos, que são os herdeiros, né, dos bens, mas quando a pessoa não tem bens e deixou apenas dívidas, né, crediário, um imposto de repente que tinha que pagar, ou uma conta numa mercearia, a pessoa falece deixando bens. A coisa funciona nesse sentido. Bom,
é aí que vem a figura do inventário negativo. O inventário negativo, ele não é mencionado nem no CPC, ele não é mencionado no Código Civil, ele não é mencionado em lugar nenhum. Eu também não posso dizer e não se pode trazer o inventário negativo como sendo um tipo de inventário. O tipo de inventário que a gente conhece é o tipo de inventário judicial e o extrajudicial. Agora, inventário negativo é um artifício, é um expediente que o herdeiro ou os sucessores tomam para se precaver de futuros credores do falecido. Então, o inventário negativo, ele é adotado pelo sucessor e pelos herdeiros para proteger a própria renda deles. Não é para, é negativo, não, é para proteger a renda deles. Então, no Código Civil, dá a seguinte ideia, vamos lá. No Código Civil, eu listei aqui, Código Civil de 2002, o artigo, eu vou colocar aqui o artigo 836. O artigo 836 diz assim: a obrigação do fiador passa aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. Vamos colocar aqui uma atenção especial no que ele fala aqui nesse artigo. Não pode ultrapassar as forças da herança. Muito bem? Tranquilo. Então, esse artigo diz o seguinte, diz que a obrigação do fiador, ela passa para os herdeiros. Então, se o João falecido era fiador de Pedro, né, de um aluguel, por exemplo, ele se colocou como fiador do aluguel do Pedro. Ele falecendo, o João, os herdeiros de João serão responsabilizados por essa fiança, mas até a força da herança deixada por Pedro. Vamos um pouco mais. O artigo 1792, 1792 do Código Civil, diz assim: o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Então, veja bem, vou repetir. O herdeiro não responde por encargos superiores à força da herança. Então, fica muito claro que o herdeiro, ele é responsabilizado, sim, pelas dívidas do falecido, pelas dívidas do autor da herança. Mas o herdeiro só responde até o limite da herança deixada. Então, se João faleceu deixando 25 mil reais de herança e a dívida de João é de 25 mil reais, os herdeiros vão responder pelas dívidas até o valor de 25 mil reais. O que sobrar vai para a divisão, para a herança, para dividir. Então, mas espera aí, ele tinha 25 mil reais de dívida, a herança é 25 mil, sobrou nada? Não sobrou nada. Então fica claro que o herdeiro só responde por encargos superiores às forças da herança. Novamente a expressão no artigo 1792, forças da herança. No novo CPC, o artigo 796 diz assim: o espólio responde pelas dívidas do falecido. Olha só, novamente, o espólio, que é o que ele deixa, né, o falecido deixou, os valores do espólio, o montante de situação, o espólio deixado pelo falecido responde pelas dívidas. Então, observa que não só os herdeiros e sucessores têm direito à herança, os credores também. Os credores também entram na herança. Tanto é verdade que no novo CPC, no artigo 616,
Diz assim: tem contudo legitimidade concorrente, ou seja, tem contudo legitimidade concorrente à herança, ao inventário. Eles vão elencando lá, o novo CPC vai elencando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 incisos dentro desse artigo. E lá no 6º diz o credor do herdeiro. O credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Então, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Olha só que interessante. O credor tanto do falecido quanto o credor do herdeiro, ou seja, se João falece, tem um filho que está devendo alguma coisa, está numa ação de execução, e esse filho tem direito à herança do João, esse filho vai ter que pagar primeiro o credor para depois botar a mão na herança. Então, o credor, ele atinge não só a dívida do falecido, mas também ele pode lançar mão da herança do herdeiro. Muito bem, aí lá no artigo 616 é só ler os outros casos, mas eu vou me atentar só nessa situação aqui, na situação das forças da herança. Então, João faleceu, deixou apenas dívidas e obrigações. Nesse caso, os herdeiros precisam fazer inventário? Olha bem, a pergunta é, não tem bens. Eu achei interessante que no grupo lá do Facebook, vários colocaram, não paga, não vai ter que pagar nada, não precisa fazer inventário, porque inventário é só para bem, não é para dívida, e uma série de situações. Teve um que colocou, sim, dei uma pesquisada no chamado inventário negativo, quer dizer, ele foi lá e viu que tem o inventário negativo. Como o decúgio deixou apenas dívidas, é necessário demonstrar para os credores que não existem bens a serem partilhados que responderiam pelo crédito, ou ele botou crédito, mas pela dívida. Então, a resposta que mais se adequou. Então, é preciso fazer o inventário negativo? É importante fazer o inventário negativo? Sim e não. Por que sim e por que não? Não. Por quê? Se o credor de João estiver interessado em ter o seu crédito satisfeito, ele pode entrar com o inventário. Se os responsáveis, se aqueles não entraram lá no momento certo, o cônjuge dos filhos, o credor ele pode muito bem abrir o inventário do João, no interesse de ter o seu crédito satisfeito. E sim, por que o cônjuge e os filhos devem garantir através do inventário negativo? Você sabe que o credor, quando entrar, ele não vai entrar com o inventário negativo. O credor, quando ele vai entrar com o inventário, para tentar levantar através do inventário. Isso é muito raro acontecendo, eu nunca vi uma situação dessa, do credor entrar com o inventário para ver os bens desse falecido e se habilitar no inventário. Nesse caso, não é inventário negativo, é inventário mesmo. Ele vai abrir o inventário do camarada, tem os documentos, vai levantar, vai no registro civil, vai pegar a certidão de óbito do camarada lá que faleceu e vai tentar levantar esse inventário para saber se tem ou não tem, onde é que tem, vai mandar ofício para o Detran, para tudo quanto é órgãos, sétimo ofício, onde tem lá, de repente, testamento, bens, vai mandar para o registro geral de imóveis, para saber se ele tem algum imóvel no nome dele, se ele tem para o Banco Central, vai levantar tudo quanto é tipo de situações, e cada órgão tem, o Detran é veículo, tem lá o do marítimo para saber se tem barco, o banco para saber se ele tem dinheiro depositado. Isso tudo é muito fácil de se pesquisar, até por via administrativa. Se pela via administrativa um banco credor, por exemplo, não conseguir levantar os bens, ele não conseguir, por exemplo, através do Detran, por vias administrativas, requerer do Detran se o CPF do João da Silva lá tem um carro no nome dele,
Se ele não conseguir, ele, através do inventário, através de um pedido feito ao juiz, ele consegue esses ofícios a esses órgãos, Banco Central, Detran, eu não sei agora o nome onde tem marítimo, né? Para saber se tem barco, tem vários órgãos para saber, manda ofício para essa raça toda para saber onde João tem bens para poder levantar. Isso aí não é problema nenhum. Ele pode fazer isso por via administrativa, não conseguindo, ele pode conseguir isso por via judicial através de um ofício. Isso o banco fazendo, o banco credor, estou chamando de banco, ou qualquer pessoa interessada, um credor interessado pode fazer isso através de um inventário. Vou fazer um inventário porque eu quero o meu dinheiro aqui. Não tendo bens, não tendo nada, paciência. Não tem como, ele vai ficar com um título. O que o credor pode conseguir é um título de crédito, né, que fica de posse dele, ganhou, mas não levou. Ele fica com o título de crédito dizendo que aquele CPF, né, daquele espólio, que não tem nada, ele, quando tiver, ele entra. É essa situação. Fica suspenso ali o crédito do credor. Ele ganha, mas não ganha nada. Ele fica com um título dizendo que ele ganhou, mas, né, que deve. É interessante isso. Já os herdeiros, o que eles podem fazer? Obviamente, vai ficar chegando cartinha, vai ficar chegando lá, o credor ele vai tentar, de todas as formas, resgatar esse crédito. E o que o herdeiro, o sucessor pode fazer a respeito? O que ele pode fazer é, por esse artifício do inventário negativo, ele faz o inventário e vai requerer ao juízo, um documento dizendo que ele não tem bens. E o inventário negativo não é só chegar, não tem bens e acabou. Não, ele tem que comprovar isso através da mesma forma, ofício para o Detran, ofício para o banco, ofício para todas as municipalidades, para todos os órgãos que detenham um valor, que detenham bens, né? Para apresentar para o juiz, olha só, o CPF do João não tem nada, eu quero esse inventário negativo, eu quero um documento dizendo que realmente não tem nada. Para quê? Para que quando o banco vier cobrar dos herdeiros alguma coisa, ele tenha esse documento lá na mão. Até se o credor abrir um inventário e vai chamar os herdeiros nesse inventário, o herdeiro ele já tem o documento do inventário negativo do João, ele vai e coloca lá, junta no processo de inventário do credor o inventário negativo. É menos dor de cabeça. Ele não precisa mais ficar justificando que não tem o que tem. O que o banco vai fazer ou o que o credor vai fazer para, né, colocar lá, já está. Isso foi o que eu entendi. Nesse nosso bate-papo aqui, essa ideia, né, do que vai fazer, do que não vai fazer, e quando isso a gente coloca, a gente vê uma série de respostas, né? Deixa eu ver uma resposta aqui. A outra resposta, não, as dívidas e obrigações devem ser pagas com a herança deixada pelo falecido. Se não tem herança, não tem como arcar com os prejuízos, não precisa fazer inventário. É meio arriscado, né? Como é que o credor vai saber que ele não tem nada? Não precisa fazer inventário negativo, né? As dívidas e obrigações devem ser pagas com a herança deixada pelo falecido. É interessante que não tem herança, todo mundo sabe disso, mas fica no campo das ideias, não fica documentado. Então, no caso de uma consignação, né, fica complicado. No mínimo, né, a esposa e o filho têm que ir no banco, apresentar a certidão de óbito no banco, né, porque geralmente consignação em pagamento é descontado em folha. E se cessar a via de pagamento lá, né, a pensão do INSS, se cessar esse pagamento, ele vai ficar inadimplente.
se a fonte do decujus cessar de retribuir valores, seja o INSS, seja o empregador, seja de alguma forma, se a fonte dele cessar e naquela fonte que se descontava a consignatória, ele vai ficar inadimplente e vai gerar juros, e vai ficar juros sobre juros. Os valores vão ficar descobertos. Então é importante que a parte, de repente, leve essa situação para o banco, né, mostrando que ele faleceu, para o órgão pagador e tentar, de uma forma o mais rápido possível, resolver essa situação de falecimento. Faleceu e não tem bens. Porque, de uma certa forma, o credor vai querer ver a situação dele satisfeita. E a satisfação do crédito, ela vai ser perseguida pelos credores. Então, essa é a situação. O inventário negativo é um expediente muito interessante, tem que ser feito. Quando diz assim, as forças da herança, o credor ele vai ter acesso a isso, porque se o falecido tem um imóvel registrado, o credor vai lá, mesmo que o herdeiro fique quietinho, não faça nada. Não vamos fazer nada não. Vamos abrir inventário, não vamos fazer nada não. Vai chegar lá o credor e vai dar uma garfada no imóvel. Se deixou um carro, o credor ele vai conseguir levantar o valor desse carro. Ele vai conseguir identificar que naquele CPF tem um carro, ainda mais agora que está tudo interligado, né? Detran, RGI, quando falece, já está lá na certidão de óbito, já tem o CPF na certidão de óbito, que já vai indicando para todos os órgãos, INSS, banco, Detran, papapá, esse cara faleceu, não recebe, não paga, não faz, já fica sabendo. E como está todo mundo sabendo, o credor também ele vai chegar lá, num apertar de clique, ele sabe tudo da vida da pessoa que faleceu, ou por via administrativa, ou por via judicial, tanto faz. Entra com o processo lá, um cautelar, né, para arrestar os bens, para saber onde é que tem bem. Ele tem um título na mão, ele tem um título dizendo que ele, poxa, eu tenho um crédito para receber dessa pessoa que faleceu. Ele faleceu, mas vamos ver se ele deixou bens. E é importante sim. Se não fizer, tá. Como outro, não precisa fazer. Beleza, não faz. Mas de qualquer maneira, é importante resolver a situação. E o inventário negativo, a doutrina e a jurisprudência, elas estão aí amparando essa situação aí do inventário negativo. Tá? É importante fazer sim. Justamente para não perder aquele prazo, dentro daquele prazo dos 60 dias. E a gente fica por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. E outra coisa, é interessante também, uma outra questão que eu coloquei no grupo lá do Facebook, com a relação do regime de casamento influenciando nessa questão. E eu vou trazer essa situação no próximo vídeo, misturando o inventário com o regime de casamento, né? Aquele regime da comunhão universal de bens, comunhão parcial, misturando essa situaçãozinha aí. Isso também deu um certo alvoroço aí no grupo do Facebook. Eu achei interessante essa questão. E eu achei legal a participação do pessoal no Facebook. Tá? Bacana aí e vamos continuar. Um abraço aí para vocês. Tchau.